Com o anúncio do filme Grand Theft Hamlet, adaptação da peça do Shakespeare feita dentro do GTA, eu decidi que é um bom momento para falar sobre o cinema feito dentro dos jogos e listar alguns filmes importantes que, para mim, são essenciais para conhecer mais dessa tendência que, mesmo sendo antiga, tem um número de produções bem pequenas e que não alcançam um número de pessoas considerável. Quando eu soube que essa adaptação da obra do Shakespeare vai ser distribuída pelo MUBI, eu fiquei bastante animado, porque esse realmente é um tipo de filme que acaba sendo bastante ofuscado. E a verdade é que não existem tantos longas dentro dessa linha. A maioria são médias e curtas. Mas, antes de tudo, é importante a gente contextualizar a unidade geral desse tipo de filme, o seu surgimento, de onde veio o termo machinima. O machinima surgiu na década de 1990, quando os gamers começaram a utilizar motores de jogos para criar os seus registros pessoais dentro dos games. O termo se refere à técnica de criar filmes utilizando motores de computação gráfica dentro de um jogo. Assim, combinando elementos de cinema e videogame. Essa tendência usa a técnica cinematográfica como qualquer outro filme, desde ângulos de câmera variados, montagem, manipulação de fonte e luz, etc. E além disso, a gente ainda consegue fazer uma relação muito importante com a animação. As limitações que esse tipo de filme encontra dentro das produções, visto que em alguns momentos não existe um controle total das movimentações e ambientes, e também como esse tipo de filme pode ser autêntico, levando tudo isso em conta. Então, para hoje, eu decidi separar alguns filmes para conhecer o cinema machinima. À medida que eu avançar com os filmes, irei comentar algumas técnicas, os filmes que eu mais gosto. Dessa forma, eu vou adentrar no teor mais formal e técnico desse tipo de filme. Não é uma lista de melhores ou um ranking, são apenas filmes que eu acho que servem para estudo, entendimento e conhecimento. Eu diria que é uma lista bastante pessoal. Alguns diretores citados têm mais de um filme, e apesar de eu não repetir diretores nessa lista, irei acabar comentando outros filmes que fazem parte da obra completa. Assim a gente consegue adentrar no teor geral da machinima. O primeiro filme da lista é o Diary of a Camper. Esse é bastante simbólico, porque ele é considerado o primeiro filme machinima da história. Nesse filme, vemos um grupo de players que se encontra com um camper inimigo. É um filme que parece mais uma gameplay do que uma história em si. E é bastante natural que as primeiras machinimas tenham sido assim. São filmes que de cara parecem experimentos bastante descontraídos. Esse filme foi feito dentro do jogo Quake e tem 1 minuto. Ele resume muito bem o conceito inicial da machinima. O segundo filme da nossa lista é o Super Mario Clouds. Esse é um curta que foi feito dentro do Super Mario Bros. E ele segue também a dinâmica das primeiras machinimas. Esse filme, além de não ser narrativo, também não parece uma gameplay. O filme se resume em alguns minutos das nuvens animadas dos céus do Super Mario Bros. Ele foi dirigido pelo Cory Arcangel, que tem outras machinimas lançadas. O Cory costumava reprogramar completamente os jogos para os seus filmes. Um exemplo mais claro disso é o seu outro filme, I Shot Andy Warhol. Esse com certeza é um diretor que vale conferir a obra completa.
O terceiro filme da lista é o Rehearsals for Retirement. Esse é o que eu considero o filme mais importante desse tipo de cinema. Ele foi dirigido pelo Phil Solomon, que é um diretor que possui uma bagagem gigantesca dentro do cinema experimental e está entre os meus favoritos de todos os tempos, com certeza. O Solomon fez a maioria das suas machinimas dentro do GTA e ele explorava a relação entre imagem, espaço e tempo. Os seus filmes feitos dentro de jogos iam muito além da machinima em si. Então é possível ver elementos de diversas vertentes do experimental dentro do cinema dele. O Rehearsals for Retirement é um filme que, apesar de tudo isso, tem uma atmosfera até assustadora e bastante lutuosa, levando em conta que o filme foi criado após a morte de um grande amigo do Solomon. Eu acho que o Solomon é o nome máximo da Machinima, porque ele enxergava o videogame de uma forma muito pessoal. Ele era muito atento aos detalhes, que tornava seus filmes bastante contemplativos e enigmáticos. Ele apreciava a realidade virtual tanto quanto a realidade objetiva. Ele se inspirou em diretores extremamente versáteis e criativos do cinema experimental, como o Brakhage, o Warhol, e o mais interessante disso tudo é que ele levava as suas inspirações para um cinema muito único. Eu acho que o melhor exemplo para contextualizar isso é o filme Empire. Esse é um remake que ele fez do filme do Andy Warhol, que para quem não conhece é um filme do cinema estrutural, que filma o edifício Empire State por 10 horas. O Solomon fez um filme de 40 minutos em que ele simplesmente filma o mesmo edifício dentro do GTA. E eu acho que isso resume bastante os pensamentos dele e o apreço por essa outra realidade. O Solomon com certeza é um diretor que merece um vídeo apenas sobre ele, e eu espero muito poder trazer futuramente. Por enquanto fica a minha recomendação da obra completa, e se você quer se adentrar nas machinimas, eu recomendo todos os filmes que ele fez dentro do GTA. O quarto filme da minha lista é um filme brasileiro que eu conheci recentemente. Algo Além do Horizonte é um filme dirigido pelo Marcos Paulo Alcântara e ele foi filmado dentro do Red Dead Redemption. O Marcos tem outros dois filmes lançados, também dentro do Red Dead, e o que eu mais gostei nesse filme é o apreço pela imagem, a contemplação e o desprezo que ele mostra pelos acontecimentos. Inclusive, isso é algo que me remeteu ao próprio Solomon. Pude perceber que ele é um diretor bastante observador e é bem interessante as manipulações que ele faz. Gostei muito disso. Elas não parecem ter um sentido direto, mas eu acho bastante interessante dentro da contemplação abstrata, principalmente quando ele mistura as filmagens pessoais dentro da montagem. Fica aqui a minha recomendação desse filme e dos outros materiais que o Marcos lançou. É muito bom ver que tem pessoas dentro do nosso meio, dentro do nosso país, produzindo coisas tão interessantes. O quinto filme da lista, e também brasileiro, é o As Aventuras de Paulo Bruschi. Ele foi dirigido pelo Gabriel Mascaro e filmado dentro do Second Life. O mais interessante aqui é o aproveitamento das possibilidades que o Mascaro faz em relação ao jogo em si. Esse é um filme bastante narrativo, comparado às outras machinimas citadas anteriormente, e o Mascaro utiliza as possibilidades do Second Life para contar uma história fictícia de um encontro entre ele mesmo e o artista brasileiro Paulo Bruschi. Além de divertido, esse filme faz uma reflexão sobre arte bastante interessante. Por isso fica a minha recomendação. O sexto filme da lista é o Fourth Era. A
primeira vez que eu assisti esse filme, eu me senti dentro de um filme do James Benning. É muito interessante como o cinema experimental tem várias possibilidades e muitas vezes remete a outros formatos indiretamente. Esse filme foi filmado por Aaron Barry dentro do Skyrim. São 15 planos onde acompanhamos paisagens e ambientes do jogo. É um filme que acompanha a passagem do tempo em cenários e situações diferentes. Esse com certeza é um dos meus favoritos. E o que eu mais gosto é como ele intercala ambientações mais calmas com as hostis, e em algumas também é possível ver a existência humana. O sétimo filme da lista é o The French Democracy. Esse tem uma unidade geral extremamente interessante, principalmente em como ele é um filme que se leva muito a sério e transmite isso junto da sua noção textual. O diretor Alex Chan usou o The Movies. Esse é um jogo no estilo simulação de negócios, em que o jogador administra um estúdio de cinema. Usando cenas pré-renderizadas, o player consegue criar cenas para um filme. Essa é uma machinima bastante narrativa e também política. O filme aproveita ao máximo de artifícios do jogo para desenvolver uma narrativa cinematográfica que é melhor que muitas animações, e ao mesmo tempo faz comentários bastante pertinentes sobre a revolta dos jovens nos subúrbios da França no ano de 2005. Essa com certeza está entre as melhores machinimas narrativas. O oitavo e último filme da lista nos leva de volta ao Red Dead Redemption, mas numa perspectiva diferente. Fall Into My Frostbitten Arms foi dirigido por It Fur, e aqui acompanhamos uma visão em primeira pessoa. O que eu mais gosto nesse aqui é a atenção aos espaços, por meio dos planos mais detalhados e as movimentações que distorcem a imagem. Eu sinto que ele cria uma plasticidade imagética que às vezes lembra sonhos ou uma televisão de tubo. Sem falar na trilha meio apocalíptica que o diretor adaptou da música #3 do Aphex Twin. E essa foi a minha lista de filmes para conhecer o cinema machinima. Eu aguardo ansioso o lançamento do Grand Theft Hamlet, e eu espero que isso possibilite mais reconhecimento para esses filmes e para outros diversos formatos que o cinema experimental nos proporciona. Eu vou deixar uma lista feita no Letterboxd com todos os filmes citados e alguns outros que ficaram de fora do vídeo. Caso tenha recomendações de filmes, materiais produzidos, deixe aqui embaixo, que vai ser um prazer acompanhar todos esses trabalhos. Por hoje é isso, muito obrigado.